propósito das invasões francesas é que é uma espécie de um caso prático, vamos assim dizer. Na verdade, as invasões francesas deixaram uma marca profunda na memória de Portugal e dos locais que estiveram diretamente envolvidos nestas invasões. Para vocês e para nós, parece-nos que o século XIX e o início do século XIX foi há muito tempo, mas em termos históricos isso não corresponde à verdade. Há uma memória, há uma herança, uma memória histórica daquilo que vai ficando e que passa de boca em boca, o que torna o século XIX não tão longínquo assim. E assim, nos locais onde as invasões francesas ocorreram, portanto, por onde se passaram as tropas, há vestígios que demonstram isso mesmo. E eu resolvi trazer-vos aqui um estudo feito por uma associação que vos vou passar a mostrar, que é a Associação de Estudos do Alto Tejo. Ela fica sediada em Vila Velha de Ródão, que pertence, é um concelho que pertence ao distrito de Castelo Branco, e esta associação tem uma particularidade, que tem uma revista, que é a ASAFA, e que é uma revista online em que vão dando conta dos seus estudos. E nesta revista, portanto, eu coloquei lá o link e vocês têm aqui, portanto, podemos ver aqui as portas de Ródão, que são o Ex Libris de Vila Velha de Ródão, e então vamos continuar. Então, vocês têm aqui também o link para a ASAF Online número 10, e então o que é que nos conta esta história? O que é que eu vos quero aqui trazer? De facto, nesta revista estão publicados um achamento dos botões do uniforme militar francês. E é aqui o momento em que eu vos digo que muitas vezes a arqueologia, e este é um bom exemplo, a arqueologia contribui, portanto, para este avanço da história, não é? E também há aqui, não do ponto de vista arqueológico, mas há uma pintura, há uma gravura de 1811, feita por um comandante inglês, que, analisando-se a gravura, compreende-se que se trata de um acampamento já, portanto, no final das invasões francesas, portanto, na zona de Vila Velha de Ródão. Então, eu vou mostrar-vos aqui um bocadinho o que é que foi esta descoberta e a forma como foram estudados os botões do uso militar francês. Portanto, isto aconteceu no decurso da primeira invasão. Vocês veem que esta invasão de Junot começou, Vila Velha de Ródão situa-se precisamente aqui, portanto, é a primeira vila banhada pelo Rio Tejo, a primeira vila portuguesa banhada pelo Rio Tejo, quando entra, portanto, em Portugal, fica muito próximo de Espanha, e é neste contexto que vamos ver aqui o sítio do achamento dos botões do uniforme francês e de que forma é que ele foi estudado. Portanto, temos aqui, mais uma vez, identificação, é o Ex Libris de Vila Velha de Ródão, são as suas portas de Ródão, do Tejo, não é? E temos aqui o sítio do achamento dos botões, que foi no sítio da Senhora da Alagada, portanto, que é esta zona aqui, que vocês, depois, isto é o estudo, eu retirei da revista, se vocês virem a revista, está lá na totalidade. Aqui temos a indicação da carta, não é? O pormenor, e depois temos uma fotografia aérea, onde se faz a identificação, e aqui até temos aqui uma curiosidade, que é este senhor, que é um senhor que é de Vila Velha de Ródão, o senhor Joaquim Valente, que está a dizer mais ou menos o sítio onde encontrou os botões. Os botões foram encontrados, não numa escavação propriamente dita, mas aquilo que se chama em prospeção, portanto, significa que estavam no terreno. E ele está a explicar a um dos membros, que é o Francisco Henriques, está a explicar a um dos membros onde é que se encontrou, como é que os encontrou. E isto significa que os populares também estão muito sensibilizados para estas questões. Sabe-se que estas oliveiras que se encontram nesta zona da Senhora da Alagada são centenárias e muitas vezes é relatado também nesta revista que até dentro das próprias oliveiras, portanto, vão existindo alguns achados e isso é muito curioso. Depois, temos aqui o pormenor dos botões, portanto, foram estes botões que foram encontrados. Nós podemos ver aqui a flor de lis, que é um dos símbolos, portanto, dos franceses, e vemos aqui, ele tem muito desgaste, é um botão que tem, foi muito desgastado. Temos aqui
uma série de outros botões que são semelhantes, que têm várias semelhanças com aquilo que foi encontrado em Vila Velha de Ródão. Temos aqui o anverso, portanto a parte de cima, e o reverso do botão, e depois temos aqui o seguinte, diz assim: a peça representada na figura é um botão plano em cobre, isto é parte do estudo, muito desgastado, uso militar, produzido pelas tropas francesas apiadas de infantaria ligeira no período de 1792-1803. Todavia, continuou a ser utilizado na primeira década do século XIX. Na orla exterior do botão, em torno de todo o perímetro, observa-se um traço ondulante que se cruza e entrelaça ao longo do que se distribui a legenda République Française, portanto, identifica mesmo, no interior da qual se observa uma coroa de louros que envolve um feixe encimado por um barrete frígio, o tal símbolo da liberdade. A peça é representada como um botão côncavo, muito desgastado, tendo como figura central a flor de lis, cujos acabamentos aparentam ser muito grosseiros, provavelmente pelo muito uso, e parecendo o seu pé formado por uma coroa. Tem nitidamente uma circunferência em torno da flor de lis. Portanto, isto é o estudo. Depois, sobre a gravura de 1818, o que é que este estudo concluiu? Ela foi feita pelo Major Thomas St. Clair e está datada do final da tarde de 19 de maio de 1811 e representa o acampamento de um pequeno contingente militar durante a Guerra Peninsular, portanto, as invasões francesas. Alguns elementos permitem a identificação do local. Para já, a legenda dada pelo próprio Major é acampamento próximo da povoação de Vila Velha, portanto, identificar mesmo. E depois, toda a linha do horizonte, que pode-se ver, através do estudo da pintura, a Serra das Talhadas, que está lá, não é? E a povoação de Vila Velha de Ródão até ao Penedo Gordo. E toda a paisagem envolvente. Então, aqui é interessante porque eles conseguiram andar à procura e ver onde é que o acampamento estava situado e veem que, também através da gravura, percebem que a utilização deste local, este local era um bocadinho desprotegido, portanto era um local, estava numa cota inferior e que isso fazia com que parece que não se estava em estado de guerra e provavelmente não se estaria, porque é uma zona de vale, há cotas superiores como nós podemos aqui ver. Portanto, do que é que se trata? São tropas, as forças francesas da terceira invasão já teriam sido expulsas do território português e avançavam agora o exército luso-inglês em território espanhol. Já não havia uma preocupação defensiva, a guerra já tinha terminado. Tanto que aqui, no estudo que se faz da forma como estão os soldados, aponta-se aqui pelas fardas, percebe-se que é um exército inglês e português e que estão de uma forma descansada e que procuraram aquele espaço como um espaço aprazível junto ao rio. Portanto, a preocupação não era defensiva, eles estavam em retirada e isso é de facto muito interessante e é muito, aqui vê-se aqui a igreja e portanto espero que vocês entendam e um pouco por todo o país há vestígios destes que permitem efetivamente esta aproximação à história e isto, de certa forma, sensibiliza também as pessoas para estes vestígios e para não menosprezarem aquilo que vão encontrando, as moedas, etc., e que as vão dando a estudar, portanto, a quem quem dedica a sua vida a esta investigação. Por isso, está aqui um trecho também da ASAFA, estes pequenos contributos, avulsos e bem diferentes entre si, são um registro da presença militar em época moderna nesta região, a par de outros, como a divulgação, o estudo e a valorização de estruturas militares nos séculos XVIII e XIX nas áreas de Vila Velha de Ródão, Nisa, Proença Nova e Oleiros. Portanto, quero-vos também dizer, e se vocês procurarem na ASAF isso também é verdade, encontram-se em Vila Velha, por exemplo, várias estruturas militares que apontam para a fase defensiva das invasões francesas. Portanto, espero que tenham compreendido, a história não se esgota só no manual e nos livros, estejam atentos, às vezes em cada uma das vossas localidades há a presença destes vestígios que importa estudar e importa cuidar para compreendermos que, afinal de contas, fazemos todos parte da história. Muito obrigada, até ao próximo bloco.